Olá, internautas, graça e paz. Eu sou o pastor José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. E hoje é a parte 3, a parte final do vídeo Quem é Deus? Nós estamos fazendo uma série de 3 vídeos, um estudo para nós estudarmos e conhecermos um pouco mais acerca de Deus, a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Conhecermos também os seus atributos morais, sua santidade, sua justiça, o seu amor, nesses 3 vídeos. E hoje é a parte final desses 3 estudos. Mas antes de nós passarmos o vídeo final de quem é Deus, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse o nosso canal com mais pessoas. É muito importante que você se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso canal, divulgue o nosso canal para mais pessoas, ok? Sem demora, vamos então ao vídeo de hoje. Quem é Deus? Parte final. Aparições da Trindade. No Antigo Testamento é possível notar a Trindade nas seguintes referências. Em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 3, verso 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Gênesis capítulo 11, verso 7. Ia, desçamos e confundamos ali sua língua. No Novo Testamento, a Trindade é descrita nos seguintes textos. No batismo de Jesus, o Deus Pai bradou do céu, o Deus Filho saía das águas, e o Deus Espírito Santo pousou sobre ele em forma de pomba. Lucas, capítulo 3, verso 22. No nascimento virginal de Cristo, desceu sobre Maria o Deus Espírito Santo, a virtude do Deus Altíssimo a cobriu, Deus Pai, e o Deus Filho estava sendo gerado no ventre. Lucas, capítulo 1, verso 35. Na ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo revela que o Deus Pai, mediante o Espírito Santo, ressuscitou Jesus dos mortos. Romanos, capítulo 1, verso 4, capítulo 8, verso 11. Na grande comissão, Jesus coloca os 3 membros da Trindade no plano para ordenar os seus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e o verso 19. Na saudação à igreja de Corinto, Paulo dá o carimbo definitivo da Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Segundo Coríntios capítulo 13, verso 13. Na morte de Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo e viu o Pai e o Filho à sua direita. Atos, capítulo 7, verso 55. Na epístola de Pedro, Pedro saúda a igreja citando as 3 pessoas da Trindade. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. O testemunho de cada pessoa da Trindade. O Pai testificou do Filho. Mateus, capítulo 3, verso 17. O Filho testificou do Espírito. João capítulo 14, verso 26. O Filho testificou do Pai. João capítulo 5, verso 19. O Espírito Santo testifica do Filho. João capítulo 15, verso 26. Ao mesmo tempo, os 3 são chamados de Deus. O Pai, Efésios 4, verso 6. O Filho, segundo João capítulo 5, verso 20. E o Espírito Santo. Atos, capítulo 5, verso 3 e verso 4. O fechamento da doutrina trinitariana dá-se na testificação no céu. 1 João, capítulo 5, verso 7. As pessoas da Trindade nos diferentes ofícios. Na criação, o Pai criou. Salmo 102, verso 25. Pelo Filho, João 1, verso 2 e 3. No poder do Espírito Santo, Salmos 104, verso 30, Gênesis capítulo 1, verso 2. Na salvação, o Pai predeterminou, Efésios capítulo 1, verso 4.
O Filho se entregou na cruz, João 19:30, e o Espírito Santo convence o homem do pecado, João 16, versos 7 e 8. No arrebatamento, o Pai nos levará para ele, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14. Jesus virá nos buscar, João 14:3. E o Espírito Santo operará na ressurreição com o seu poder, Romanos 8, verso 11. Portanto, as três pessoas têm o mesmo caráter santíssimo, poderes, qualidades, vivem em perfeita comunhão e cooperação, sem nunca serem três deuses, João 17:11. Perspectivas errôneas acerca de Deus. O termo agnosticismo significa não saber. Os agnósticos negam a capacidade humana de conhecer Deus. Em Oséias 6, verso 3, Deus convida o seu povo a conhecê-lo. O panteísmo. Deus é uma força impessoal. Não existe nada além do universo com suas forças e leis, chegando a dizer que Deus é natureza. Deus é tudo e tudo é Deus. O próprio homem é um Deus, doutrina altamente disseminada pelo movimento da nova era. Em Salmos 113, verso 4, 5, 6 e 7, Deus é totalmente diferente de sua criação. O deísmo. Deus existe, mas é um Deus ausente, que abandonou sua criação. Em Deuteronômio, capítulo 4, verso 7. Vemos que Deus é sustentador de politeísmo, culto a muitos deuses. Originou-se da ideia de que o universo é governado por várias forças, surgindo assim o Deus do Sol, o Deus da Lua, o Deus da Água, o Deus das guerras, entre outros. As Escrituras nos afirmam em Deuteronômio 6, verso 4, que Deus é o único e não há outro. O ateísmo, não há Deus. Salmos 14, 1, classifica a atividade de negar a existência de Deus como a incompetência. Além disso, Salmos 19, 1, afirma que a natureza declara a existência de Deus. Conclusão: Deus é real. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo formam a Trindade Santíssima. Eles são o autor da vida, o Deus da salvação, o Deus da provisão. Sem Deus não há vida. Graça e paz. Tudo.